seja muito bem-vindo e bem-vinda ao segundo episódio do podcast Histórias, Nossas Histórias. E eu sou Fátima Trindade e você que já assistiu ou não assistiu ainda, está perdendo o primeiro episódio, hein? Está imperdível. Volta lá no primeiro para acompanhar direitinho nosso podcast e entender o que as histórias, nossas histórias, estão passando para você e com certeza você vai compartilhar com muito mais pessoas e compartilhando já está ajudando, hein? Então, hoje, gente, eu tenho a honra aqui para o meu segundo episódio de receber uma pessoa, uma mulher líder, inspiradora, lenda maravilhosa, uma advogada de sucesso, presidente da Comissão de Famílias e Sucessões da UAB Campinas. Com vocês, doutora Desirê, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que honra ter você aqui com a gente. Obrigada. E assim, gente, ela é uma querida, vai ser igual o meu primeiro entrevistado, que quem assistiu com certeza amou. Vai ser a mesma coisa, eu tenho certeza, aquele papo gostoso. Porque aqui, gente, esse podcast é para fluir, é uma coisa bem gostosa, bem íntima mesmo. Desirê, vamos lá, começando com você. Eu quero, antes de falar da Desirê, advogada, Desirê, presidente de uma comissão de famílias e sucessões, algo de muito empoderamento. Mas eu gostaria de passar primeiro para os seguidores, para todo mundo que está nos assistindo neste momento, quem foi a Desirê criança? Conta pra gente o seu início, como é que você era lá pequenininha, menininha? Ai, quero muito ouvir, conta pra gente. Que delícia. Primeiramente, Fátima, quero te agradecer pelo convite. Fiquei muito lisonjeada com o seu convite. Desirê, venha participar, vamos fazer algo inusitado, que é contar sobre a sua história, sobre a sua trajetória. E, poxa, é algo que ninguém pergunta pra gente, né? Verdade. Como foi a nossa história, a nossa trajetória e o que nos tornou a sermos o que somos na nossa jornada atual, né? E esse é o propósito do podcast, é também passar para as pessoas, além do conhecimento que você vai passar daqui a pouco da sua área, mas também dizer a pessoa humana, porque todos nós temos nosso ser humano, quem a gente foi, né, para ser o que a gente é hoje. Então vai ser de muita relevância, vamos lá. É verdade, e quando a gente pergunta, né, para o outro, quem é você? Normalmente as pessoas fazem referência com a sua profissão, exatamente, né? Sempre assim, né, eu sou isso, eu sou aquilo, né, mas e a pessoa, a criança, Desirê? Então além de advogada, fui um dia criança, né? Com certeza, com certeza. Fui criança e assim, o que eu posso te dizer da minha trajetória nesse período? Eu sempre fui muito agitada, completamente hiperativa. Dava trabalho pro meu pai e pra minha mãe. Eu imagino. Bastante trabalho. E sempre fui muito precoce, né? Na minha fase de período ali de pré-primário, eu iniciei a primeira série com 5 anos de idade. Jura? Minha mãe, até estava contando pra minha mãe esses dias, ela, eu não me recordo disso. Falei, mãe, então você teve que ir lá discutir na prefeitura, na época eu estudei num colégio público, e ela teve que debater com a municipalidade pro meu ingresso com 5 anos de idade no primeiro ano, né? Então, conseguiu. Eu no pré, atrapalhava a turma do pré, então as professoras chegaram para ela e falaram, olha, mãe, esta criança aqui está atrapalhando as demais crianças, ela precisa avançar. Então, já fui para a primeira série com 5 aninhos. Prodígio. Podemos dizer assim, né? E sempre fui muito inquieta, talvez seja essa a palavra. Sempre fui a criança dos porquês. Meu pai sempre falou para mim, mas quanto porquê, né? Porquê? E eu gosto, eu instigo muito, né? A vida, eu quero saber, quero respostas. Óbvio que depois de uma certa idade, nós sabemos que tem determinadas coisas que não exigem resposta pronta, que o tempo vai te dar resposta, que nem tudo tem resposta também, né? Mas sempre tive essa inquietude. E além disso, né, nós estamos falando lá nos bastidores. Gente, assim, só para vocês saberem, bastidores aqui é uma delícia, tá? Sai um convidado, entra outro, a gente já tá ali, ó. A gente continua o podcast. Pois é. As pessoas olham para mim hoje, Fá, e elas falam assim, você tá pronta, nasceu pronta, né? Você simplesmente pronta. Já nasceu advogada. Você trabalha por hobby, né? Verdade. Talvez seja a imagem, né, que a gente transpareça para as pessoas, mas a minha história teve muita batalha, teve muita luta e vim de uma família que teve muita luta.
né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. A parte assim, você falou uma criança espoleta, uma criança inquieta, que buscava sempre respostas, vários porquês. Como que foi essa questão de obstáculos, assim? Conta, de repente, narra pra gente algum obstáculo que teve, assim, na sua infância, que você se recorda e que você superou. Veja bem, né? A minha trajetória, pelo que eu tenho de história e pela fase que eu lembro dos meus pais, de trajetória de família, meus pais sempre batalharam muito para dar boa vida, né? Por vezes não conseguiram dar tudo a nível material, mas eu digo para você que eu recebi tudo a nível de educação e a nível espiritual, e tudo que eles puderam me oferecer nesse contexto, eu, graças a Deus, fui privilegiada de ter, né? Óbvio que às vezes, lembra a tesoura da Minnie e do Mickey? Eu tenho, você não tem? Aquela lá eu não tive na época, mas tá tudo bem, né? E a gente trabalhava com o que a gente tinha. Mais minha trajetória, os meus pais, por exemplo, na época de muita dificuldade, que eu me lembro, meu pai pegou o recurso financeiro que ele tinha uma Kombi, comprou ovos. Gente, olha essa história. Comprou ovos, limão e chinelo. E saiu para vender. Só que nessa primeira compra, ele tinha feito uma reserva para comprar o estoque de ovos e poder, né, começar a ter uma determinada lucratividade. Na primeira freada com a Kombi, aquele estoque de ovos quebraram, e enfim. E olha só que memórias boas. Eu digo que talvez tenha sido os meus momentos mais marcantes de infância, justamente nessas fases que é diferente com o olhar de hoje. As histórias que aconteceram ali me marcaram muito. E até porque, né, Desi, eu falo que nós somos as nossas histórias. Né? Então, tudo isso que você viveu te construiu, fez essa Desirê que você é hoje, uma representatividade feminina e uma líder, né? Que não deixa de ser também dentro de tudo que você atua. Então, assim, olha que interessante, né? Compra, né, os ovos, aí quebra tudo, quer dizer, já é um obstáculo na época, né? Com certeza, mas também te ensinou. Teve algum momento aí, já te passou alguma história. E em cima disso, olhando essa sua trajetória de desafios, né? Você colocou aí dessa parte, mas quando que surgiu essa questão de, eu quero ser advogada? Quando veio o direito na sua vida? Por eu ser muito inquieta, eu sempre estava inserida em várias coisas, na minha época da infância. Então, eu fiz balé, eu fiz basquete, eu fiz judô, eu fiz vôlei, tudo que você possa imaginar a nível de esporte, né? Dentro, talvez até para conter a minha inquietude, a mãe falava, vai fazer esporte. E sempre estava inserida em algum esporte, até para conter essa minha inquietude. Muito repetitivo, né? Inquietude, mas realmente eu sempre fui muito inquieta. Sim, você queria resposta, eu quero uma coisa rápida. Então, energia, muita energia. Pois é. Quando chegou na minha fase mais para adolescência, eu pensei em fazer educação física. Jura? Sim, educação física. E cogitei bastante essa hipótese. Meu pai sempre falava, não faça educação física, Desirê. Não faça educação física. Faça outra coisa. Pai, mas o que você tem contra a educação física? Pai e a mãe não queriam que eu fizesse educação física. Passou um tempo, falei, vou fazer fisioterapia. Né? Pois bem. Que é uma profissão ótima também, né? Mudei um pouco a vertente, falei, vou fazer jornalismo. Ótimo também. Publicidade e propaganda. E aí o pai falou assim, vou te inserir num teste vocacional, você vai começar um teste vocacional para a gente compreender o que você tem carreira. O que você vai realmente desejar prosseguir. E na época, doutora Érica, minha psicóloga, até hoje, comecei a fazer o meu teste vocacional, depois comecei a terapia em si, né? E o meu teste vocacional, ele deu muito amplo, mas seguido para áreas humanas, né? Então, fui na época, prestei o quê? Prestei jornalismo, prestei publicidade e propaganda, prestei fisioterapia. E prestou educação física também? E não prestei educação física. E é uma grande profissão. Se for ver hoje, né, a maioria das pessoas também buscam, né? Uma grande profissão. Sim. E aí, na época, eu passei em jornalismo, passei em publicidade e propaganda e passei também em fisioterapia. Cogitei também na época medicina, mas entendi que aquilo não fazia sentido para mim, né? Então, iniciei a minha jornada, falei, bom, vou passar, e aí, agora? O que eu faço? Passei. É isso que eu quero?
Pois bem, matrícula. Falei, não vou me matricular em nenhum destes cursos. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E um belo dia, passando na rua com a minha mãe, eu falei, mãe, olha, tem ali um banner com uma propaganda de um vestibular de direito. E minha mãe, nos bastidores, queria que eu fizesse direito. Se fosse advogada, olha que legal. Era o sonho. Pois é, meu pai, eu vejo que ele era mais tendencioso para que eu fizesse medicina. Uhum. E minha mãe, poxa, direito? Então vamos lá, vamos até a universidade para você se matricular e, enfim, fazer vestibular. Era a época que tinha um vestibular muito forte. Questão hoje em dia é diferente de hoje em dia, que você entra numa universidade e você já está dentro, né? Uhum. Fiz vestibular, passei e aí ingressei no direito. Ingressei no direito com 16 anos. Tudo muito jovem. Tudo muito jovem. Então, saí do meu ensino médio já Entrou no direito. direto para o direito. Quando você entrou no direito, você já percebeu que era isso realmente que eu queria? Você já olhou para a carreira e falou, nossa, é direito que eu queria fazer? Ou não? Na hora você ainda falou, não sei não, hein, tô fazendo, mas tô quase desistindo, acho que eu vou voltar lá pro outro lá, ou não? Já entrou e já realmente era? Eu sempre me senti muito pertencente à minha área. Mas eu vou te contar uma coisa também. Eu também queria ser cantora. Jura? Nossa, isso eu não sabia, de verdade. Juro. Conta. Queria ser cantora. E uma memória de infância também. Meu avô materno, meu avô Rubens, eu deveria ter uns 8, 9 anos de idade. Não vou me lembrar a minha idade exata. Ele me deu um microfone, né? E ele, olha, eu vou dar esse microfone porque ela vai ser cantora. Olha, eu acho que o microfone está em outra esfera, né? E meu avô era advogado também. Meu avô era advogado. Nossa, você vê como que é importante ouvir as pessoas, né? Quando que eu ia adivinhar que você também queria ser cantora? Nunca? Pois é. Não, isso nunca passou na minha cabeça, assim. Pois Que é. bacana, que interessante. Hoje até canto, né? Em outro espaço. Então, hoje você consegue fazer os dois. Sim. Não é porque você é advogada. Você pode cantar, advogada, Sim. cantora? Qual é o problema? Com certeza. E aí beleza, aí você entrou na faculdade e tal, e aí, como você falou, no início ainda ficou meio assim, mas depois você viu que era a sua carreira. Sim. Era isso que você queria. Sim. E quais foram os desafios para quando a gente entra na área de direito? Até para quem, de repente, está pensando em fazer direito. Quais são os desafios de uma pessoa que queira ingressar nessa carreira? Muito estudo. E muita disponibilidade para o estudo. Na época, Fá, que eu entrei no direito, eu ainda praticava esporte. Então, nessa época, eu era ciclista e triatleta. E o triatlon e o ciclismo exigem muito desempenho de treino. Então, muito tempo, altas horas de treino, chegou uma hora que eu falei, gente, eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu vou viver do esporte, ou eu vou viver da carreira que eu escolhi seguir. E aí eu tomei uma decisão. E aí, a partir de então, eu fazia o meu esporte como hobby. Participava ainda de algumas competições, mas acabei abandonando o esporte como carreira profissional mesmo. Na época, cheguei a competir pela Prefeitura Municipal de Campinas, pela Prefeitura de Americana, também competi pela Unicamp, pela FEF. Não, e é uma dor, né? É uma dor isso, porque quando você tem um esporte muito vinculado você quer a profissão, você quer o esporte, mas o esporte também exige uma disciplina muito forte. Sim. E aí você fala, como que eu vou conciliar? E você falou, o direito também exige muito estudo, então um ou outro. É tão difícil isso, né? Sim. E aí a gente tem que lidar com o quê também? Com a questão de recursos financeiros, né? A minha família não esbanjava, como eu disse. Meu pai e minha mãe sempre batalharam muito para nos dar um bom ensino, né? E, enfim, na época a faculdade tinha um valor considerável. Então, a partir do momento em que eu me fixei ali na universidade, eu precisava também, por via de consequência, trabalhar. Então, imagina, trabalhar, fazer a faculdade, ter um desempenho de estudo e ainda praticar, né, o meu esporte a nível profissional, já não dava mais. Deixei o esporte, fui me dedicar à minha carreira profissional, aos meus estudos
e comecei também a trabalhar na área. Quando eu digo trabalhar, né, na época foi estágio remunerado, e também no paralelo, o que eu comecei a fazer também para levantar um pouco mais de grana, né? Fazer doces e vender na faculdade. Gente, não é fácil a vida. Não né? é. Porque as pessoas, às vezes, é o que eu falo, quem olha por fora, né, fala, nossa, não sabe o tanto que a pessoa lutou para chegar onde ela está. Então, você vê a sua vida, você foi, né, de uma certa forma, teve superações aí, luta, conquista, mas olha o que valeu, olha como valeu cada superação, cada obstáculo que você teve. Sim, e além de tudo, né, para também ter um recurso financeiro, vendia trabalhos de conclusão de curso. Que interessante. Fazia trabalhos para outros alunos, fazia trabalhos para aqueles que não conseguiam fazer, né? Eu fazia os trabalhos, vendia os trabalhos. Você achou uma oportunidade, Sim, porque a galera não conseguia, você ia lá e ajudava e cobrava por isso. Sim, e enquanto isso, a gente aprendia, eu, né? No caso, eu aprendia conforme eu executava os trabalhos para... Pois é, vira excelência. Mas é isso aí, é um hábito, né? Quanto mais você vai treinando, vai fazendo, Sim. vai ficando melhor. Sim. Mas, Desirê, por exemplo, uma pessoa que está entrando nessa carreira, né? Ou que está com essa dúvida até, sigo direito ou não? Você falou que tem que estudar muito. Sim. Ok. Mas o que poderia ser identificado na pessoa hoje? Ela olhar e falar assim, tá com 18, 17 anos, enfim, esteja de repente igual você, e a pessoa fala assim, eu quero fazer, mas não sei, será que é isso mesmo? Tenho uma dúvida. O que seria, assim, uma forma da pessoa identificar se direito é a carreira dela? Fazer estágio. Fazer estágio. Fazer estágio. Verificar a aplicabilidade daquilo que ela está estudando em termos práticos. E o direito, ele é muito amplo, ele tem várias áreas para que aquele estudante possa, no futuro, se fixar, né? Então, ele precisa ter a experiência. Também tem nichos, né? Não quero ser advogado, quero ser um funcionário público, quero trabalhar dentro de empresas. Então, ele tem vários caminhos a percorrer, mas cabe a ele verificar se aquilo na prática vai satisfazer a percepção pessoal dele. Ou não. Ou não. Entendi. Ou não. E assim, pelo que você falou, é uma área de muita dedicação. Muita. E estudo é constante, né? Porque termina uma lei, começa outra coisa, aí tá entrando uma outra lei, aí você tem que estar olhando, então tem que estar sempre atuando, sempre atuando. Sim. E uma pessoa, por exemplo, que tenha vergonha de falar. Que eu dou muita palestra de oratória e já atendi alguns advogados para ajudar também na fala e algumas pessoas, alguns estudantes e muitas dúvidas eles tinham na questão assim, puxa vida, se eu soubesse que eu tinha que falar tanto, ele achava que de repente tem uma visão assim que no direito ele é mais, eu vou redigir, eu vou, né? Sim. Mas eu não quero ficar tanto na atuação. Se a pessoa está entrando em direito hoje com esse mito, isso é mito, é verdade, a pessoa tem que atuar também, ela não vai ter que falar também ou não, ela pode de repente escolher dentro da área de direito, uma parte que ela não tenha que falar tanto, para quem tem muita dificuldade de fala. Sente que tem. Vamos parar para analisar, né? Essa sua pergunta. Quando a gente fala de comunicação, a comunicação, ela tem várias vertentes e várias formas de você se comunicar. Óbvio que a oralidade é uma das nossas formas de comunicação. Isso é muito importante na nossa carreira, na nossa área. Mas a gente também pode pensar que esse advogado, esse estudante que talvez tenha uma dificuldade na fala, talvez ele possa ser um advogado de bastidor. Um advogado de escrita, ele pode ser excelente em redação. Porque, inclusive, isso que eu te perguntei agora é uma pergunta de um seguidor que está fazendo, e aí ele falou, e mandou até um direct para mim falando, né? Eu falei, fica tranquilo que eu não vou falar nome de ninguém, né? E aí ele falou, Fá, eu queria só saber, pergunta você vai fazer entrevista, podcast, se de repente eu gosto muito, mas eu tenho muita, muita dificuldade de falar. Mas ele é muito bom nessa outra parte, só que ele fica de repente achando que porque entrou é obrigado. Então, aí, ó, já tá aí a resposta. Não necessariamente você... Como eu disse, a comunicação ela é uma verbal, ela é importante. Vamos parar para pensar. Se esse profissional tem uma dificuldade na fala, na oralidade, talvez se ele tiver um escritório, ele atuando como autônomo, talvez ele não tenha tanto desempenho, por exemplo, em fechamento de contrato. Até porque para você está vendendo um serviço para aquele cliente. E sabemos que existe também o processo de convencimento
Persuasão. Para o fechamento de um determinado... É negócio, gente. Vamos ser bastante transparentes. Não, e até mudar É um a questão, negócio. e assim, até pensando nisso, né? A questão da pergunta desse meu seguidor em relação à carreira em si, por ter a timidez, né, demais. Mas aí eu entro também como professora de oratória, né? Eu falo que hoje o mundo não aceita mais, a gente não consegue. Foi uma das coisas que eu passei também para ele, que a gente tem que busca cursos, vai buscar, né, treina, porque tudo é treinamento. Eu era uma criança tímida. Eu era aquela criança, a melhor aluna da sala, só que eu gostava de ficar bem quietinha. E que nem eu até colocava os cabelos, não queria nem que ninguém me olhasse, porque eu era bem tímida. E, no entanto, a vida foi deixando, foi trazendo, acabava por ser a primeira aluna, tinha que recitar poemas, enfim, acabava sendo sempre chamada. E aí a vida me levou para a carreira de oratória, não teve jeito, tinha que ser da comunicação. Então, tudo, eu acho que assim, tudo entra na prática também, a gente buscar uma ajuda, né? Dica de ouro, Fá. Isso, não é? Faça terapia. Também. Faça terapia. Vem muito disso, né? Dica de ouro. Porque, assim, nós não sabemos se aquela pessoa tem uma timidez, se ela tem algo que está impedindo... Uma crença limitante, um trauma, isso tudo tem que ser colocado. Tem. Então, a terapia, ela vai ajudar muito. Cursos de oratória. Que é o que eu falei agora. Foi isso, não, e essas práticas eu passei até para esse seguidor. Eu falei, busca, se não quiser, não, seja comigo, seja com outro profissional, mas busque ajuda. E a terapia, gente, ela é excepcional também, na questão de crenças, principalmente quando a gente tem um histórico de traumas, etc., na parte da fala. Sim. E fala, infelizmente, ainda continua sendo um dos primeiros medos, que as pessoas têm pânico, né, de falar. Mas eu falo, sabe por quê? Desculpa te interromper, antes de você seguir para a próxima. A gente acaba tendo, por vezes, a gente se limita de falar alguma coisa, porque a gente acaba tendo medo da reprovação. E veja bem, a gente nessa vida não tem garantia de nada, né? Nada. Você vai deixar de ser quem você é porque está se por comparando, medo, que o outro por vai medo falar. da opinião do outro. É triste, e tem muito isso. As pessoas, infelizmente, elas estão muito nessa, né, nessa vibe. Porque vou fazer um negócio, nossa, que vergonha. O que o outro vai dizer, o que o outro vai falar. Olha, eu sou uma pessoa que eu não fico pensando nada disso, eu faço a minha parte. E com amor. Eu acho que tudo que a gente faz com desejo profundo e aquela coisa de missão mesmo. Você fala, nossa, eu estou fazendo com muito amor, que a minha entrega está sendo a melhor. Dentro da minha possibilidade, o melhor que eu posso fazer é isso. E sem comparar. É igual podcast, tem vários locais que fazem, cada um faz do seu jeito e tá tudo bem. Sim. Né? Mas nunca pensando na régua do outro. Eu vou medir meu sucesso pela sua régua. O que você fez, de repente para você vai dar certo, para mim não. Sim. E a oratória vem muito disso. Então, simplesmente é começar. Sim. E falar para mim é começar. Você tem que começar. Uma hora você começa e vai. Com né? certeza. Então, muito bem. E até porque esse assunto, depois de crenças limitantes, a gente vai ter um outro convidado, né? Para falar sobre esse assunto. Então, vamos falar da Desirê, da nossa advogada maravilhosa. Então, Desirê, bacana que eu já entendi toda a sua parte, né? De uma certa forma, não dá pra gente falar tudo aqui em relação à infância, mas deu para entender que você teve uma infância de muita luta e que fez você essa mulher maravilhosa que você é. Agora, falando um pouquinho da carreira, né? Hoje você ocupa um cargo de liderança como presidente da Comissão de Famílias e Sucessões da OAB Campinas, que é um cargo de muita relevância, e sendo mulher, dentro de a gente fala, né? Hoje nós vemos que muitas mulheres na base, como advogadas, elas estão na base até com uma maioria. Sim. Só que, porém, no cargo de liderança ainda é bem menor em proporção masculina. Como que quais são os desafios que você enfrenta nessa posição que você tem atualmente? A gente vive um preconceito diário, né? Preconceito em relação ao nosso gênero, como se nós fôssemos incapacitadas a ocupar os cargos que nós temos por direito a ocuparmos. A mulher deve ocupar o espaço que ela quiser ocupar. Concordo plenamente. Qualquer um deve ocupar o espaço que quiser ocupar. E veja bem, nós temos competência, nós temos inteligência, nós estamos qualificadas. Por que não ocuparmos os espaços que nos são de direito? Por quê? Não tem nada que nos impeça. O meu gênero feminino é a barreira para que eu ocupe? Então eu digo para as mulheres, ocupem os seus espaços, pertençam aos seus espaços, porque não basta apenas ocupar, nós devemos também pertencer.
E quando você fala do pertencimento, por exemplo, foi difícil você chegar nesse cargo, né? A questão até de demonstrar tudo isso. Pô, sou mulher, sou tão competente quanto você, seja um homem, então, tô com outro homem, mas eu também sou competente. Como que você fez para entrar nesse cargo? Como é que você competiu? Como é que foi isso? E- Foi tranquilo? Não é nenhuma questão de competição, né? Eu acho que assim, a partir do momento em que a gente desempenha com excelência o nosso trabalho, nós somos participativos, a energia flui para que aquilo aconteça, né? O que é nosso, ninguém vai retirar. O que é nosso. Simplesmente assim. Então, quando você traça um objetivo, o seu movimento deve ser para que você ocupe aquele objetivo que você quer para sua vida. Mas, por exemplo, quando você foi eleita como presidente desse cargo da Comissão de Famílias e Sucessões, você sentiu assim, igual você falou, tudo bem, era seu, é para ser seu, você tem competência para tudo isso, mas você sentiu de repente, nossa, alguns comentários, sabe aquelas coisas de bastidores? Que a gente fala, nossa, por que não foi fulano? Ou não? Ou, Não. Você sentiu que as mulheres todas, tipo, nossa, te parabenizaram, foi uma coisa unida, assim, bacana? Agora com o movimento mulher. O movimento mulher. O movimento mulher, a gente tem que trazer as mulheres para que elas sejam mais unidas. E eu vou falar para você a nível geral, tá? Não apenas ao espaço a que eu pertenço. Nós temos que trazer, nós temos que doutrinar a união entre as mulheres. Nós temos que educar as mulheres para que nós sejamos unidas. Eu não estou em espaço de disputa com ninguém. Hoje eu estou, que lindo, amanhã... É isso que eu queria ouvir. Amanhã talvez não estarei. E que outra pessoa, outra mulher ocupe com excelência esse espaço também. Porque na nossa vida tudo é transitório. Tudo é transitório. Eu posso passar numa gestão de um cargo 10 anos, mas talvez eu não permaneça a vida inteira na gestão daquele cargo. E até, de repente, passando, de uma certa forma, o jeito que você atua, sendo inspirador para uma outra, né? Olhar e falar, nossa, olha, ela abriu o caminho pra gente, que bacana. Sim. É uma referência, você sendo uma referência. É um legado, né, Desirê? E nós, como eu disse, nós não devemos competir. Uma mulher deve apoiar a outra mulher. Nossa, Fátima, como você está bonita hoje. Muito obrigada, você também. Né? A gente precisa se elogiar. Verdade. Isso é necessário. E eu quero que todas as mulheres tenham força para conquistarem seus objetivos. É tão lindo ouvir isso. E você está abordando uma coisa que realmente é do momento. As mulheres, ao invés de se apoiarem, que deveria ser, esse é o nosso normal. Essa normalidade deveria ser essa, o apoio. Você está aqui, que linda que você está. Então, assim, ter esse apoio, não ter vergonha de elogiar. E a gente percebe que nem sempre é assim. Sim. Né? Às vezes você percebe que onde a mulher deveria ter apoio, ela não tem. De outras mulheres. Ela às vezes tem mais apoio de homens do que outras mulheres. Sim. E aí você fala, nossa, é como se fosse assim, você estar bem ou você estar num cargo, ou você estar em sucesso, é como se fosse um incômodo para aquela que não está. E ao invés dela falar, não, peraí, vamos compartilhar, vamos nos unir, né? Então, essa união, que a gente vê muito isso na parte masculina. Eu vejo que às vezes tem mais união do que a gente. A gente deveria ter muito mais união. Muito. E eu vou te falar uma coisa. Na minha vida, nada é sobre o outro. É tudo sobre sobre a minha pessoa. Exatamente. Eu não preciso tirar ninguém do seu espaço. Eu tenho meu próprio espaço. Eu não preciso... tem um homem naquele espaço, tem que tirar aquele homem. Não, gente. Ele pode ser junto, o seu parceiro ali de trabalho, tá tudo certo. Com certeza. E até porque eu falo que quanto mais a gente tem mais pessoas competentes, até mais do que a gente... Quanto você está ali, né, trazendo essas pessoas próximas, você está evoluindo cada vez mais. Sim. Porque senão a nossa vida fica muito cômoda, né? Aquela zoninha de conforto, tudo, ninguém não tem como crescer mais. Aí, não, aqui tá bom. Não, é bom que venha, né? Alguém até para inspirar a gente a ser alguém melhor. Com certeza. Muito bom isso. Deve. Sempre que a gente tem uma conquista, né, Fá? Deve ter bastidores que falam contra e... Ok, mas nem sempre chegam aos... É igual você acabou de falar, não é sobre você, é sobre o outro. É sobre o outro. Porque é o que eu falo, a pessoa às vezes a crítica, eu falei assim, dependendo, você não tem nem que sabe?
Não cuide da pessoa- grama do seu vizinho. Sinceramente, eu não sou muito, eu nem olho. Eu acho que as pessoas nem deveriam olhar isso daí. Porque, primeiro, tem que ver se o outro está construindo alguma coisa. Porque quem que vai criticar alguém que não tá, a pessoa nem está construindo nada? Porque é fácil você sentar e criticar. O difícil é você atuar. É você fazer, né? É bem diferente. Porque às vezes fala, olha, ai, foi ruim. Tá, vai lá no lugar e faça pela pessoa. O que você critica, faça pelo outro, para você ver como é que é. Aí você vai sentir a dor do outro. Então, por isso que eu falo, gente, eu sou uma pessoa que eu falo, não critique ninguém, porque você não sabe o que o outro está passando, o que aconteceu para ele chegar nesse ponto. Então, quando você começa a ter essa empatia, você começa a parar, falar, ficar criticando, gente, para, né? E sempre eu penso assim, o que o outro construiu? Se o outro não construiu nada, pô, vou ligar para uma crítica dessa? Não vou nem, tô nem aí, entendeu? A gente tem que, ó, para frente. E uma pessoa que estiver igual no seu cargo, né, no meu, na nossa atuação, se você está em ascensão e sucesso, é normal que isso aconteça. A gente tem que ver isso até, deixa para lá, nem esquenta. Sinal que está crescendo, está evoluindo cada vez mais. Tem aquele ditado, né, Fá? Ninguém chuta cachorro morto. Não, e ninguém. Não tem aquele outro que fala, né? Que é, como é que é? Do martelo? Prego que se destaca, leva martelada, né? Então começou a se destacar, já vem alguém para falar alguma coisa. Sim. Então, assim, usa o estoicismo, fica em silêncio, respira e. Bola pra frente. Você tá em sucesso. Foca em você. Foca em você, que é o que supera. Com Se a gente certeza. ficar focando no que os outros estão dizendo, você nunca vai ser nada. Presta atenção, nunca vai ser nada. Então a gente tem que focar na gente e crescer. E aí. Sabe, Fá? Pode concluir. Eu ouvi ano passado, começo desse ano, professor Jefferson, professor de psicologia. Escolha boas companhias. Ai, muito bom você falar isso. A gente tem que sempre estar rodeado de boas companhias. Quem não vai agregar, desculpa, não tem que estar do nosso lado. Sabe o pessimista, aquela pessoa pessimista? Nossa, sempre Aquela pessoa vítima. que só olha para a vida. Vitimismo. Não, sabe? Estejamos sempre acompanhados de boas companhias. E você sabe, né? Nós somos a referência das 5 pessoas que a gente mais tem contato. Então, quanto mais você fica com pessoas que só falam mal dos outros, que apronta contra outra pessoa, que tá sempre fazendo mal, que tá sempre trazendo coisa negativa, poxa, o que você tá fazendo do lado dessa pessoa? Porque quanto mais você fica próximo, é como se você estivesse absorvendo. Então, às vezes eu que lido muito, né, como palestrante, como consultora empresarial, mentora de carreira, eu falo sempre para os meus, né, mentorados e para os meus clientes, eu falo, gente, se você fica o ambiente, ele também constrói comportamentos. Então, assim, se você fica num ambiente negativo, o tempo todo, você pode ver que quando você vai embora de um ambiente desse, você evolui. Porque no ambiente negativo, ele vai te levar junto. Então, ele vai moldar seu comportamento. Então, agora eu quero mudar meu comportamento, eu mudo de ambiente. Porque enquanto eu continuar no ambiente negativo, eu vou continuar cada vez pior. E é ladeira abaixo. Para sair disso, sai desse ambiente e vai buscar gente que sejam associados à sua vibração, né? Porque aí a coisa flui. Muito bem, Desirê. Agora sim, falando dessa questão da nossa parte de liderança feminina, o que você acha, na sua opinião? Como que as mulheres poderiam atuar mais para essa liderança? Para ser mais essa coisa impactante, mais unida? O que você acha que está faltando? Qual que é a sua dica para a gente melhorar tudo isso, na sua opinião? Fazendo micro, a gente transforma a nível macro. Perfeito. Né? Não adianta eu falar, vou liderar um movimento com 1 milhão de mulheres. Gente, já quer começar do 1 milhão. O seu 1 milhão de mulheres começa com a sua mãe, que está do seu lado todos os dias. Perfeito. Começa com a sua filha, que está do seu lado todos os dias. Começa com as mulheres que você pode transformar também todos os dias. Gente, então aquele micro, se eu transformo e faço algo de bom na vida de uma mulher, aquilo se propaga para outra, que se propaga para outra. E vira um macro. Pois é. Então, nós temos muito a fazer na nossa sociedade. Por vezes a gente idealiza uma magnitude que talvez não seja executável. Então vamos começar do princípio, com o que eu posso fazer, o que está dentro, né, está ao meu redor. Se eu tenho ali a pessoa, uma colaboradora do prédio onde eu tenho o escritório, que ela gosta de uma orquídea, está lá todos os dias me levando para minha sala, no elevador, sendo ascensorista. Se eu posso dar uma orquídea para ela, eu já estou transformando a vida daquela mulher. Poxa, a Desirê se lembrou.
ela se lembrou de mim. São os pequenos gestos, nós precisamos ter de volta o nosso senso de humanidade. Eu penso que na nossa era digital, esse senso de humanidade se perdeu. Gente, nós somos seres humanos. É verdade. A gente pode tratar o outro bem, tá bom? Exatamente. É que as pessoas, elas estão muito assim, né? No celular, o tempo todo em alguma atividade. Estou no meu computador, estou no laptop, seja onde for, ela está ali ligada e ela acabou perdendo esse contato. Muito importante que você está colocando, porque as pessoas, elas estão perdendo isso. Sim. E aí esse pequeno, igual você falou, esses pequenos gestos, essas pequenas atitudes estão sumindo, né? Estão evaporando. As pessoas, elas mal cumprimentam, né? Bom dia, boa tarde. Você falou da orquídea, dá uma orquídea para outra pessoa. Sabe o que eu percebo? São conceitos importantes. Às vezes não. Também, novamente, era digital, então todos estão preocupados em falar, e nada de ouvir. Talvez a sua escuta seja a diferença que possa fazer na vida de outra pessoa. E o que você falou agora tem a ver com esse tema aqui, gente. Histórias, nossas histórias. Eu criei o podcast porque é uma coisa que eu tenho paixão, é de ouvir as pessoas. Eu adoro, sabe, intervalos de palestra, em bastidores, ouvir histórias. Às vezes eu estou num salão de cabeleireiro, senta alguém, conta a sua história para mim. Eu adoro. E eu percebo que as pessoas ficam assim, né? Nossa, se quer ouvir a minha história, é porque falta. Falta muito isso. E é o que você falou, se cada um fizer uma parte, parar um pouquinho hoje, puxa vida, será que a pessoa que trabalha do meu lado na empresa não está precisando mais de alguém para ouvi-la, né? Para ouvi-lo, do que alguém para ficar falando o tempo todo? Será que não está faltando isso? E de repente essa doação já é uma forma de manifestação, né? De melhorar um pouco mais o nosso mundo. Está precisando, realmente. Sim. A escuta, né, que muito se fala da escutativa, significa dizer que você está ouvindo o outro, está participando daquela escuta sem julgamento e se inserindo naquela história do outro no sentido de perguntar, fazer as perguntas. Poxa, mas você está vivendo isso? O que você pensa disso? Você não está julgando ou querendo transformar aquela história, mas sim ouvindo o que aquela pessoa tem para dizer e participando daquela história. Mas, Desirê, assim, colocando até na sua área mesmo, você não acha também que entra muito assim, as pessoas às vezes elas ouvem, mas elas não entendem. Ou ouvem, porque ouvir é diferente de entender. Eu posso ouvir você agora, mas não entender nada, não pergunto, acho que é óbvio e já vou concluir uma coisa negativa ou positiva, depende da percepção. Mas, de repente, o que a gente percebe muito é que as pessoas, elas escutam com o objetivo de já retrucar. Então, ela já quer falar com a pessoa, entendeu? Antes mesmo da pessoa concluir. E aí você fala, eu já quero responder, a pessoa já fica pensando, então fica num rebate. E acaba não tendo mais nenhum ouvinte. Seria mais ou menos por aí, né? Às vezes eu estou em algum grupo de conversas que fica assim. Eu imagino. Para quem que eu olho? Porque eu olho. tá todo mundo falando ao mesmo tempo e se perdeu o respeito mesmo da escuta para com o outro. Todo mundo quer falar. E aí tá todo mundo se atropelando, gente. Tá todo mundo. E estão falando, na verdade, ninguém tá ouvindo e o povo só tá indo. Tá assim, tá no fluxo. Não, e você percebe que às vezes tem conversas que você tem até que falar para a pessoa, calma, deixa eu terminar de falar, não é? Às vezes você tem que falar. Imagina a sua carreira, que é direto, você está ouvindo ali, de repente o pessoal entra, você fala, calma, eu preciso terminar a minha conclusão, porque você nem concluiu. Acontece muito em vários locais, né? Às vezes a pessoa está falando, o outro já está levantando a mão, calma, eu vou concluir. Entra no que você disse. Fala pra pessoa, respira. Respira, mas oxigena seu cérebro. Mas entra muito, como você falou anteriormente, né? Na questão da gente se autoconhecer. Esse autoconhecimento, ele faz toda a diferença. É o respirar e falar, puxa, agora é meu tempo de ouvir e o tempo do outro falar. E faz diferença, viu? Na vida de todo mundo, ou se faz. Muito bem, Desirê. Agora nós vamos entrar num assunto um pouquinho mais forte. A gente está num assunto mais leve, gostoso, né? Parte da mulher, tal, que é importante porque é o mês da mulher. Nós estamos aqui em março, né? Finalzinho de março. E eu queria falar agora de um assunto relacionado a isso, que é um tema mais forte, porque hoje, Desirê, a gente vê no Brasil, né, nosso país, nós temos uma realidade alarmante. Em média, 1.500 mulheres estão sendo vítimas do feminicídio no nosso país, por ano. E a maioria desses crimes acontece dentro da casa da pessoa, e o pior, né, cometido por quem dizia amar. Como que você entende? Como é que você... fala um pouquinho pra gente dessa realidade agora, da questão do feminicídio da mulher. Também
quando estávamos nos bastidores também falando Uhum. sobre algumas questões, nós temos um problema social gigantesco. Vivemos em um país onde nós não temos educação, preservação de história, cultura, saneamento básico, né? Pessoa que passa fome não consegue pensar, e a pessoa que passa fome não consegue pensar, ela não consegue estudar, e aí quanto mais isso acontece, mais nós temos pessoas não educadas, desinformadas, e aí a gente tem esse problema social gigantesco, onde as mulheres, em sua grande maioria, não sabem dos seus direitos. E aí, essa mulher está sofrendo violência. Será que ela sabe a violência que ela está sofrendo e o tipo de violência que ela está sofrendo? Porque hoje nós temos diversos tipos de violência. Às vezes aquela mulher é massacrada diariamente a nível psicológico e ela não se dá conta de que ela está sofrendo violência psicológica. Ou será também que ela não fica pensando, de repente, puxa, ele vai mudar? Sim, porque eu acho que vem muito disso, né? O silêncio, a pessoa sofre em silêncio. Eu acredito que muitas mulheres sofram, particularmente, eu assim, vendo, né, o que a gente vê de notícias, às vezes você vai ouvindo, às vezes eu vou ouvindo algumas coisas em palestras, eu escuto algumas mulheres também, e aí você vai vendo, assim, que às vezes ela se sente sozinha. Porque como que eu vou dividir? Ela vai dividir aquilo que ela está passando, né? De uma certa forma, uma afronta que ela recebe todos os dias, um monte de coisas psicológicas que trabalha com a mente dela. Você não serve para nada, você é indigna, você é feia, você é gorda, você é isso, você acha que alguém vai te querer? E de repente a pessoa vai ouvindo todo esse tipo de conversa. Só que quando a autoestima, né? Quando a baixa autoestima afeta, ela aceita. E aí em silêncio, né? As vozes, né, dela vai aceitando e achando que aquilo é uma normalidade. Aí o marido começou a fazer isso, né? O parceiro vai fazendo e ela vai achando isso como normal. Sim. E vai aceitando, e às vezes por muito amor da parte dela, ele vai mudar. Não, ele falou isso porque ele quer meu bem. Ele vai mudar. E vai se condicionando. E quando vê, e nem percebe, já está dentro do processo. Acreditar que o outro vai mudar é um fator. E aí nós temos um grande fator que é a dependência econômica. Porque muitas mulheres ainda vivem à dependência dos seus maridos, dos seus homens, companheiros, enfim. Então, a gente precisa o quê? Educar essas mulheres, ter uma inserção dessas mulheres no mercado de trabalho com dignidade para que elas recebam salários justos e equitativos ao que os homens recebem, né, para poder se sustentar sem dependência econômica daquele parceiro. Porque muitas mulheres não saem por conta desse ciclo. Olha, eu dependo dele, e aí? Se eu sair desse relacionamento, eu vou conseguir sobreviver? Pagar aluguel, água, luz, de repente, na alimentação? Cabeça dela, não, né? Não vai conseguir. De repente, na cabeça E é o que a gente acabou de falar, né? Cada um sabe dos seus problemas, né? Então, quando a gente vê do lado de fora é uma coisa, mas a pessoa que está vivendo essa situação, você imagina o terror que às vezes a pessoa vive. E muitas vezes eu imagino assim, a pessoa às vezes até com ameaça. Muitas vezes ela quer até denunciar, mas e a ameaça? Sim. Vou te matar, vai acontecer isso, entendeu? Já está ameaçando. E é sobrevivência, né? E a nossa mente, ela vive no modo sobrevivência. Então ela precisa para sobreviver, o que eu faço? Então ela aceita e vai ficando. Então, mas o que hoje está sendo feito para que isso tudo seja melhorado? Porque a gente vê que tem a Lei Maria da Penha, enfim, tem, né, as sanções que são colocadas. O parceiro não pode chegar próximo da mulher que está sendo afrontado por tantos metros, no entanto, ele acaba encostando e matando. E aí, como é que o direito vê tudo isso? Pois é, tem as punições, né, as sanções legais, mas o que nós estamos falando vai para além, né? Então, quando essa mulher percebe que ela está sendo vítima e que ela corre risco, primeiro ela tem que sair daquele espaço. Veja bem, a gente tem discussão, né? A mulher vai sair ou ela vai simplesmente continuar naquele espaço e pleitear para que o agressor se afaste? Porque, ok? Preste atenção, meninas. As mulheres que estão nos assistindo neste momento, isso aqui é muito importante. Você está correndo risco, é sua vida que está... Gente, é a sua vida.
você tem que sair daquilo ali, daquele espaço a qual você entende que naquele local você está correndo risco. Então, aí a gente entra na questão dos sinais. Há sinais Sim, que pode sim, ocorrer, sim, né? Vamos falar sobre isso? sim. Quais seriam os sinais? Então, assim, o primeiro, né, já começa por essa coisa que eu falei agora há pouco, do terrorismo em cima da pessoa dizendo que ela não serve, que ela é ruim, que só ele que vai aceitar ela, o que ela tá achando, né? Dessa coisa, dessa afronta diariamente, uma tortura psicológica, que é feito diariamente, é um sinal. Violência psicológica, Isso. violência moral, Violência moral. a agressão física. Gente, Seja de qual agressão forma. física é Encostou já é outro sinal. violência patrimonial. Quer dizer, e aí, o que está acontecendo com o patrimônio daquela mulher? Aquela mulher está vulnerável. Então, observou, está correndo risco, procure um advogado, veja os instrumentos que são possíveis para serem manejados. Ok, não é uma situação de emergência envolvendo uma situação de flagrante, por exemplo. Veja um instrumento para manejar, para retirar aquele homem daquele espaço. E aí a pessoa, é igual eu falei agora há pouco, a pessoa fala, tá, mas eu já denunciei, já fiz isso, já fiz aquilo, e continua. E continua as ameaças, e a pessoa dá um jeito de chegar próximo, entendeu? Às vezes não chega no ponto de morte, de matar, mas chega próximo da pessoa, entendeu? Talvez, Sim. eu acredito muito que há muita insegurança em virtude de que vai ver, vai matar e vai continuar igual. Daqui a pouco já está saindo e está tudo certo. Por exemplo, nós temos as questões relacionadas à perseguição, né, que é o stalking. Também tem instrumentos para punir essa perseguição. Então tem que instrumentalizar, tem que se socorrer, procurar um advogado para receber a orientação. Porque, veja bem, no direito, obviamente que cada caso é um caso. Eu vou instrumentalizar cada caso de uma forma. Obviamente, se você registrar um boletim de ocorrência e pedir uma protetiva, ele ainda corre-se o risco do julgador entender que não é caso de medida protetiva. E aí, você simplesmente disse, olha, eu recebi a intimação de que eu não tive direito à medida protetiva, o que você vai fazer? Você vai instrumentalizar recursos adequados para você obter essa medida protetiva. Tá? Então, obviamente, cada caso é um caso, mas nós temos instrumentos para socorrer as mulheres. Então, certo, a primeira coisa que a pessoa teria que fazer nesse momento que ela identificou os sinais, Sim. Violência psicológica, violência realmente veio, atacou a pessoa, qualquer ato que manifeste que isso não é amor, não é amor. Deve procurar, então, já um advogado, Sim. a primeira coisa. Amor não agride, né? Com certeza. Quem ama não mata, quem ama não agride, quem ama não faz tortura psicológica e etc, né? Então, viu um sinal desse, não é amor e não vai mudar. Eu acho que já é o caminho. Porque achar que a pessoa vai mudar, não vai mudar. Ela vai continuar, vai piorar. Sim. Então, ficar aceitando, né? O menos. Talvez eu acho que aí entra muito no que a gente falou anteriormente também, na questão do próprio interior, né? A pessoa poder se autoconhecer e se empoderar e dizer, poxa vida, eu mereço muito mais, né? Então, assim, não aceitar menos do que merece. E começar já a socorrer com a área de direito. Vou buscar um advogado, uma advogada, vai à luta, né? Vai atrás, que vale a pena, né, Desirê? Sim, e veja bem, a vida, ela não tem preço. Não. E a vida, ela não se reconstitui. Patrimônio você conquista novamente. Patrimônio é bem material. Exatamente, não é a nossa vida que vale muito mais. Num teto sob a agressão, saia desse teto sob a agressão. Ah, mas eu quero afastar o outro, mas é sua vida que está sendo colocada. Nós não devemos estar em espaços os quais não pertencemos. E os quais não nos pertencem. Se retire. Óbvio, a legislação traz do afastamento do agressor, mas espera aí, você vai esperar a aplicação da legislação para afastar aquele agressor? Você está correndo risco e você vai permanecer naquele local de risco? Então, por isso que a gente tem que buscar sempre ajuda. Quando a gente não sabe como fazer, busque ajuda. Então, busque ajuda. Com certeza. É essencial. E Desirê, nossa, gente, assim, eu falo, cada convidado que vem aqui dá vontade de chamar já de novo para continuar o papo, né?
Mas assim, tem perguntas de seguidores para você. Tá bom. Nós abrimos, né? O meu marketing fez uma caixinha, abriu tal, umas perguntas, e alguns seguidores têm algumas referências aqui legais para você. A primeira pergunta de uma seguidora é: como organizar a herança para evitar conflitos futuros? Já que você lida com essa parte também. Sucessões, né? Família. Não existe herança de pessoa viva, tá? Tá. A pessoa ela quer saber assim, como é que ela já organiza? Ela de repente, como o seguidor fez aquela caixinha, Sim. né? A gente abriu a caixinha. Ele só colocou a pergunta, talvez, né? Pensando, pode ser uma coisa que ele está querendo já prevenir, planejando. Como que ele poderia fazer? Talvez seja a própria pessoa. Sim. Hoje nós temos vários instrumentos que são possíveis para planejamento sucessório. Então, por exemplo, nós temos a questão de confecções de holdings familiares. Olha que legal. Testamento, onde você vai fazer as suas disposições das suas vontades, o que eu quero fazer com aquele patrimônio, para quem eu quero destinar esse patrimônio. Nós temos também a possibilidade, nesse arranjo só da disposição testamentária, nós podemos também fazer parte testamento, parte doação com reserva de usufruto. Olha, eu já quero destinar aquele patrimônio para tal pessoa, vou deixar ali uma cláusula de reserva de usufruto. Então, nós temos esses planejamentos que são possíveis para articular uma organização dessa herança. Perfeito. E aquilo que fala, né? Tudo que é organizado antes não tem problema depois, né? Evitar problemas. E assim, tomar muito cuidado quando a gente fala de planejamento sucessório também, porque a gente tem que sempre pensar à frente, né? Pensar também numa situação de no futuro, essa pessoa que está planejando e se organizando, também de ter uma reserva caso haja algum problema de saúde. Porque imagina, fez uma doação, depois vai precisar do dinheiro desse patrimônio para cuidar da saúde. Então, e aí? Verdade. Né? Então, o planejamento ele vai muito além. Mas por isso que você falou, buscando um advogado, né, que lide com essa parte, com certeza o futuro será melhor. Com certeza. Uma outra pergunta de seguidor. Em uma decisão de guarda de filhos, o que é levado em consideração? Seguidores, aqui, resposta. Guarda de filhos. Veja bem, a legislação traz que a guarda, em regra, deve ser compartilhada entre os pais. Ok? Então, suponhamos, se eu estou falando de uma ação de guarda, significaria dizer, vou colocar em regra, que comporta exceção, que aquela pessoa que está pleiteando a guarda, pleiteia que seja unilateral e não compartilhada. Porque a regra diz que a guarda é compartilhada. O que vai ser levado em conta? Se aquela pessoa que está postulando a guarda do filho, se ela tem condições e capacidade de gerir a guarda desse filho. Então, o que é levado em consideração seria isso? Sim, e com a preservação do superior interesse dessa criança. O local é adequado, tem condições de tratar, assegura a dignidade dessa criança, a subsistência, a garantia de saúde, educação e o livre desenvolvimento dessa criança? Sim. Então, isso é o que é levado em conta para o deferimento da guarda. Acredito que você já respondeu a pergunta da seguidora aqui. A outra pergunta e última é: e hoje qual é o conflito familiar mais presente dentro do direito? Divórcio. Isso. Divórcio. Divórcio. Divórcio envolvendo partilha patrimonial com o combo de guarda de filhos, regime de convivência e pensão alimentícia. Essa é a maior escala. Pauta. Mas a primeira é divórcio. Divórcio. Os que envolvem maiores conflitos, normalmente eles vêm combinados com esses acessórios, que digo acessórios, mas seriam ações até que poderiam ser segregadas, né? E serem colocadas individualmente. Divórcio, compartilha patrimonial, uma ação de guarda, uma ação de fixação de regime de convivência, uma ação de pensão
para pensão alimentícia, fixação de alimentos. E Desirê, uma curiosidade minha agora. Você que lida com isso diariamente, né? Divórcios, sucessões, essa parte de brigas, né? Familiares. Como que você lida, assim, no dia a dia da pressão? Porque eu acredito que você pegue um cliente lá que, de repente, está tranquilo, mas você pegue clientes nervosos, com a parte emocional totalmente desequilibrada. É aquela guerra, né? Você vê né, as duas pessoas ali, o casal, as discussões. Como que você consegue lidar com essa pressão? Eu estou com a minha terapia em dia. Gente, tá vendo? Advogado também faz terapia. Sim, porque para eu cuidar do destino do outro, Você tem que se cuidar eu primeiro. tenho que me cuidar. Senão eu não serei a pessoa mais aconselhável a cuidar do destino do outro. Perfeito. Veja bem, a gente precisa separar e não se envolver com a vida daquele cliente. Isso é extremamente importante no direito das famílias. Não se envolver. Por óbvio que existem situações que comovem, existem situações em que ficamos impactados, mas aquilo não deve permear na minha vida pessoal. E é tão complicado, né? Demais. Você ser imparcial de uma coisa que você fala, você vai ouvindo ali, você fala, nossa, você acaba querendo interferir, né? Sim. Mas tem que ser, aí você tem que ser a advogada que você é. Separar. E o que eu falo sempre para os meus clientes, por óbvio, tem clientes que não possuem capacidade financeira para isso, mas existem núcleos, por exemplo, de práticas que em psicologia que conseguem atender a baixo custo a pessoa que precisa de um acompanhamento terapêutico. Olha que bacana. O que eu falo sempre para os meus clientes, você vai me contratar? Ok. Eu vou pedir para que você inicie uma terapia. Então você já fala para o cliente. Sim. Quero que você faça uma terapia. Sim. Que bacana. Aceitam, assim, normal? Eu diria para você que uns 90% aceitam com tranquilidade. Bom, nossa, com tranquilidade. E os 10% aí ficam em cima do muro, mas depois acabam tendo uma boa aceitação. Perfeito. Porque a terapia é um espaço de fala e que a gente tem que saber separar. Gente, terapia é vida. É vida. O processo judicial não vai tratar as suas questões psicológicas. Ele vai resolver uma pauta que resolver também é uma palavra muito pesada, né? Ele vai sentenciar uma pauta que está em discussão. Então, ela precisa de um peso de uma decisão judicial para que aquelas partes, na teoria, cumpram. Acontece que, no percorrer de um processo judicial, acontecem várias nuances que a gente, por vezes, nem consegue levar no processo, porque o juiz não vai decidir aquilo. Não cabe à esfera jurídica resolver aquela questão. Então, esse cliente precisa estar com acompanhamento terapêutico em dia, para que ele possa também ter um autodomínio e uma autogerência da sua vida, de modo a que não ligue toda hora para o advogado, olha, entregou meu filho com a malinha com a roupa suja, e aí, doutor, o que eu faço? O processo não vai resolver essa pauta. O cenário ideal é que os pais tivessem uma estrutura para contratar sessões, por exemplo, de coparentalidade, para que eles soubessem como atuar na gestão da coparentalidade. Isso ainda é um pouco distante da nossa realidade a nível Brasil, em que nós temos uma situação de uma população com baixa renda, uma população pobre, uma população que você precisa educar, uma população que eu falo, você precisa de um acompanhamento terapêutico e a população não responde, eu não sou louco. Uhum. Porque a maioria fala isso, né? Ainda tem muita gente que fala isso. Sim. Pra que terapia? Eu não sou louco? Sim. Ainda tem... É um estigma, né? Uma coisa bem absurda. É. Porque hoje todo mundo deveria... Aliás, quem faz terapia não dá problema pros outros. Não leva, né? Porque a pessoa já se cuida. Então ela já sabe do emocional dela, ela se equilibra até no momento de nervosismo. Ela fala, opa, peraí, né? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte? E olha a nossa importância, Fá. Eu tive uma audiência uns 3 anos atrás, uma audiência presencial, e que nós estávamos compondo ali um acordo, né, num processo relacionado à questão de disputa patrimonial, envolvendo uma conjugalidade. Estava tudo redondinho para fechar essa composição nessa audiência de tentativa de conciliação, já percorrido muitos anos de processo. Tudo ok para fechar, e o colega
advogado da parte contrária falou: doutora, eu não vou assinar isso, eu não vou fechar. Eu não vou fechar porque a senhora... E aí a gente volta lá para a questão do meio do podcast, a questão de preconceito, a questão das nossas dificuldades. Doutora, a senhora trabalha por hobby, né? Eu não acredito. Na audiência. A senhora trabalha por hobby, né? Eu vivo da advocacia. E eu não vou deixar os meus honorários serem afetados. Composição não vai sair, porque eu não vou deixar os meus honorários serem afetados. Doutor, olha, o senhor não sabe da minha vida. Pode falar. E a minha vida não está em pauta aqui. Então, o senhor não sabe um terço da minha vida. Mas eu estou tentando compor as partes. E ali no embate, enfim, chegou um determinado momento que a cliente dele falou: doutor, eu vou pagar os seus honorários. Eu quero fechar o acordo. Eu quero fechar o acordo. Então, da importância dos advogados se capacitarem, dos advogados fazerem bons contratos, porque nós precisamos da preservação dos nossos honorários, é Claro, óbvio, né? é claro. Trabalha por luxo, né? Nós vivemos disso e eu não trabalho por hobby, tá, Exatamente, gente? por favor, fique bem claro. Né? Mas olha só o preconceito ainda que a gente sofre na Gente, isso é um absurdo. Não, e na negociação, tava tudo redondo. Isso é um absurdo. né? Imagina a sua cara, né? Eu não posso afetar o que as partes estão ali naquele momento, já se compuseram, não vão fechar um acordo por questões relacionadas aos patronos? Não, gente, eu tenho que ser ponte para essas famílias. Com certeza. Eu tenho que construir um futuro melhor. O meu trabalho é sempre voltado para a construção de diálogo, para a construção da felicidade na vida daquelas pessoas, porque o nosso papel, sobretudo, né? É isso. É sobre isso. É sobre isso. Quem está num divórcio quer viver daquele conflito. A gente sabe que muitos se nutrem, né? Do conflito, sim. Existem pessoas que gostam de viver o conflito. Mas eu sempre digo para os meus clientes, ao me contratar, eu objetivo a resolução na melhor estratégia jurídica para que aquele assunto se resolva e não seja mais uma pauta de problema na sua vida. Na harmonia, né? Na harmonia. Objetivando a harmonia, bem-estar, para que aquelas crianças possam se desenvolver livremente, livre de conflitos, não estarem inseridas em conflitos dos pais. Que é horrível. Imagina uma criança crescendo assim. Como é bom quando já tem tudo certinho, né? Com certeza. Gente, então assim, primeiro lugar, né, Desirê, tá maravilhoso esse papo, sensacional, dá vontade de não parar, gente, mas ó, o tempo, né, já tá aqui, então, finalizando, Desirê, só pra pessoa, como a gente falou muito do feminicídio ao mês da mulher, uma mulher, pra finalizar o nosso bloco, eu queria te pedir algo muito especial. Uma mulher que hoje esteja passando por tudo isso em silêncio e não tem a quem socorrer, e não tem dinheiro, não tem mecanismos financeiros para poder buscar ajuda, né, de um advogado pago. Onde ela deveria ir? Dá uma dica. Busque ajuda. Dados estatísticos demonstram que as mulheres que sofrem violência, elas inclusive buscam ajuda em rede de apoio familiar. Elas buscam ajudas em instituições religiosas. Então, veja bem, peça ajuda, grite. A mulher precisa falar. Eu estou precisando de ajuda. Se socorra da sua família, se socorra, por vezes, se você está inserida em uma instituição religiosa, sim. Vá, busque ajuda, né? Ajuda, porque, por vezes, aqueles que estão ao seu redor conseguem te amparar. Por vezes, a falta de recursos financeiros te impede de contratar um advogado particular, mas existem núcleos de práticas jurídicas. Delegacia, está sendo vítima de uma violência? Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher. Perfeito. Disque 180, Disque 190 e peça ajuda, grite. Ou seja, não cale sua voz. Você não pode se calar. Com certeza, concordo. Gente, está encerrando mais um episódio, podcast Histórias, Nossas Histórias. Hoje com essa convidada maravilhosa, Desirê. Foi um prazer ter você aqui, de verdade, viu? Foi assim, um papo tão gostoso que não dá vontade de terminar. Olha, só eu, nossa, respondeu tanta coisa aqui e levo isso já como um conhecimento para ajudar mais pessoas, transmitir.
Está encerrando então o nosso bloco, gente. O podcast de hoje foi com a doutora Desirê. Você gostou? Tenho certeza que as informações passadas vão ajudar muito outras pessoas. Então, o objetivo do meu podcast é você transformar mais vidas, multiplicando esse conhecimento. Então, vai agora, clica, compartilha, né? Então, com certeza, vai ajudar mais uma mulher, uma pessoa, um homem, seja quem for pro nosso papo aqui, foi para tudo, dá para todas as áreas. Muito obrigada, gente. Até o próximo podcast.